Nós somos estudantes de psicologia e a gente faz parte do coletivo Rosas, que é o coletivo de gênero e sexualidade da UFPR. O coletivo Rosas surgiu em 2011, é como um grupo de estudos, né? Então, umas alunas de psicologia sentem a necessidade de estudar sobre o feminismo, a luta das mulheres e tudo mais. E daí começa o grupo de estudos chamado Rosas. E aí depois, em 2013, as meninas que faziam parte desse grupo de estudos sentem a necessidade de não só estudar isso, né? Pensando para que estudar se a gente não faz nada como intervenção, né? Então a gente estuda, mas a gente não fala sobre isso depois, a gente não pensa isso junto com o curso e várias coisas. E daí a partir disso, eles se consolidam enquanto coletivo 2 anos depois, e aí ele começa a crescer dentro da psicologia, né? E daí ele se consolida em cima de um tripé, que é formação, intervenção e acolhimento. Acolhimento porque a gente, dentro do Rosa, a gente recebe muita demanda de coisas que acontecem dentro do curso, também fora dele, né? Então, tipo, casos de assédio, de racismo e outras coisas. Formação porque é importante a gente entender os assuntos, estudar, se informar sobre isso. E intervenção dessa necessidade de a gente atuar na realidade, né? E sobre a questão da expansão, em 2016 já participaram pessoas de fora, assim, da universidade. E agora tem pessoas de outras universidades, como a PUC-Paraná, que também estão colando nas reuniões que acontecem todas as quartas às 5 horas. Uma ideia que a gente tem no coletivo assim, é tentar se tornar assim, uma referência para as pessoas que passam por certos casos de opressão. Assim. E também a gente poder se instrumentalizar, poder atuar da melhor maneira que a gente puder para acolher esses casos, para que esses casos venham, né, até nós, para que as pessoas tenham um amparo e para que a gente possa ir até os lugares também. E eu acho que um dos papéis do movimento social é se auto-organizar, né? Então é ter um espaço onde as pessoas podem se organizar, elas podem ter um espaço de acolhimento e se fortalecer mesmo para intervir na realidade, né? Porque a gente sabe que as políticas institucionais elas não chegam. A gente teve alguns avanços dentro de pautas mais reformistas, mas a gente sabe que foram avanços dentro de um sistema que é opressor, né? E eu acho que o movimento social ele tem uma autonomia maior, principalmente quando ele não é filiado a partidos ou empresas, como é o caso do Rosas, ele é completamente autônomo ali. A gente consegue falar de algumas coisas sem ter rabo preso, digamos assim, né? Então, tipo, nesse sentido, eu acho que ele é super importante, assim, de existir, para que a gente consiga garantir que a gente fale sobre algumas coisas que ninguém quer falar. Porque às vezes a gente, tipo, quer lutar contra determinadas pautas, mas sozinho a gente é muito enfraquecido, né? Mas na coletividade a gente arruma força para bater de frente contra as opressões, a gente consegue se fortalecer mesmo, né? E daí o Rosas também ele não é um coletivo feminista, digamos assim, né? Porque ele tá pautando questões de gênero e de sexualidade. Então também a gente engloba a pauta racial ali dentro, né? Então, tipo assim, uma coisa mais ampla, assim, né? O Rosas é muito importante como um lugar de organizar os estudantes, né? Então, organizar, por exemplo, as mulheres, LGBTs, os homens héteros do curso, inclusive tem homens héteros que compõem o Rosas, né? Entendendo que é muito importante que todas as pessoas estejam apropriadas dos debates pra gente conseguir levar isso pra fora, né? Pensar essas coisas juntos e entendendo que um depende do outro, né? A gente não consegue fazer as coisas de uma forma isolada e segregada. Deixa eu fazer uma propaganda. Que a gente agora no Rosa a gente vai fazer um ciclo, que é quando a gente faz vários espaços sobre um mesmo tema, né? E esse ciclo vai ser sobre a reforma da Previdência. E daí muitas pessoas ficam pensando, mas o que a reforma da Previdência tem a ver, né? Com um coletivo de gênero, um coletivo de sexualidade. E daí é pra isso mesmo que a gente faz, né? Pra entender que tem tudo a ver, né? Em que a gente, enquanto, por exemplo, mulher, a gente vai ser muito mais... A gente vai ser mais prejudicada dentro das reformas que estão vindo, né? De uma forma específica pra gente ser mulher mesmo. Eu acho que uma das coisas que o movimento social pode influir nisso, assim, é pensar que, por exemplo, dentro da psicologia, a gente ainda trabalha com autores clássicos brancos e europeus, assim, quando já existem outras
pessoas produzindo conhecimento, inclusive mulheres, assim. E que a gente, às vezes, deixa de lado. A gente continua usando, às vezes, uma literatura que foi produzida lá há muito tempo atrás por homens brancos, que são válidas, que são importantes, mas também já tem outras pessoas falando sobre outras coisas, assim, que a gente, às vezes, não coloca em pauta, assim. Dentro da psicologia, nós temos grandes mulheres que produziram muito conhecimento e que muitas vezes ficam ofuscadas, né? Não só mulheres, como psicólogos indígenas, transexuais, negros, negras, e, tipo, muitas vezes esse debate ele acaba ficando, né, fora de cena. Então, não sei, acho que também participar de movimento social abre os nossos olhos, né, para essas coisas, né? Tipo, para perceber que essas coisas, elas acontecem não é por acaso, né? Tem toda uma questão histórica que faz com que hoje essa estrutura seja assim. Que hoje os professores priorizem tais autores, homens, brancos, cis. Então, acho que quando a gente participa de movimento social, a gente começa a perceber mais isso, assim. E a ideia é que a gente consiga se fortalecer para questionar essa lógica, né? Colocar novas narrativas em pauta, assim. E também eu acho importante a gente trazer essa discussão para a psicologia, porque a gente vê tipo, muitos psicólogos formados, muitos professores atuando por aí, levando certas mensagens de opressão e usando o nome de psicólogo, sabe? Então, e isso é muito perigoso, porque as pessoas acreditam nessa posição de psicólogo. Daí, se uma outra pessoa vê alguém, sabe, falando ou defendendo e se colocando como psicólogo, é bem complicado. Dentro do coletivo a gente não tem cargos, então não tem tipo a diretora da comunicação, presidente do coletivo, porque a gente se organiza de uma forma horizontal, então todos ali têm a mesma capacidade discursiva, de tomada de decisão e atividade dentro do coletivo. As comissões elas servem para descentralizar mesmo, né? Então, por exemplo, finanças. A gente tem uma comissão que vai pensar medidas de autofinanciamento do coletivo para a gente conseguir se manter. Então, para a gente vender algumas coisas, marcar página, fazer alguns eventos como o Sarau. Daí, comunicação. A gente faz uma comissão para tratar as questões de comunicação. Então, cuidar da página, pensar intervenções visuais. Daí, a gente vai ter uma comissão de formação, que vai pensar ali textos e tópicos importantes para a gente se formar dentro do coletivo. A gente vai ter uma comissão antiopressão. Daí a comissão antiopressão, o que seria isso? Ela inicialmente começou sendo formada só para as festas. Então ia ter uma festa da psicologia, a gente formava uma comissão antiopressão para estar ali ativa para possíveis casos de opressões. Então a gente se colocava ali na festa, tentava mediar alguns casos, se alguém estava tendo alguma conduta ali inadequada, a gente intervia. E mais esse sentido prático mesmo, né? E daí, recentemente, a gente pensou melhor sobre o papel dessa comissão e pensou que também ela pode atuar como uma parada mais preventiva também, né? De a gente, tipo, incitar mais essas discussões dentro do curso. Pensar em práticas mais antipunitivistas. Então, essa comissão, digamos que ela garante que isso seja falado, que isso aconteça, né? Que as situações práticas rolem. Porque muitas vezes, quando acontece um caso de opressão, a vítima ela não vai se sentir confortável em uma reunião geral com um monte de pessoas, assim, e procurar uma comissão que tem, tipo, sei lá, 6 membros, 7 membros, deixa uma parada mais confortável mesmo para mediar a situação. Eu acho que no coletivo Rosas, a gente tenta fazer com que as pessoas sejam ativas mesmo, sabe? Que elas consigam ver ali um local de também construir coletivamente uma forma de mediar a situação. Então, não sendo apenas um prestador de serviço, do tipo, eu tenho uma demanda aqui, jogo pra vocês resolvem pra mim. Mas no sentido de, tipo, fomentar mesmo que as pessoas se vejam nesse papel também. De, tipo, a gente sofre as questões de opressão e a gente pode ser ativo, né, numa mudança concreta. Então, a gente vê muito no Rosas as pessoas tendo esse mecanismo mesmo, de tipo, procurando a gente, mas participando da intervenção, assim, né? Não como se o Rosas fosse um prestador só de serviços, assim. A gente não só recebe casos e lida com eles, mas que a gente procura fazer com que esses casos se tornem um debate dentro do curso, né? Então, por exemplo, chegou um caso de abuso sexual dentro do curso.
E daí a gente entende que não é importante só a gente, por exemplo, acompanhar a vítima, né, e pensar, o que é uma coisa que a gente faz, né, por exemplo, pensar isso junto com a pessoa que foi a agressora, né, mas trazer isso para um debate mais geral para dentro do curso ou para fora dele, né, se for um caso que aconteceu para fora da psicologia, mas para que outras pessoas reflitam sobre isso, né? Então, até porque a gente entende que dentro da sociedade que a gente é criado, a gente internaliza coisas que às vezes a gente reproduz sem ter uma intenção para fazer isso, né? Então a gente pode reproduzir casos de machismo, mesmo sendo mulher, né? Ser racista. E daí é muito importante que esses debates aconteçam para que as pessoas entendam isso, pensem sobre isso e repensem as ações delas, né? Para não chegar a acontecer, né? E aí acho que isso entra um pouco na questão da prevenção, né? Que a gente tenta fazer dentro do Rosas. Acho que desde o ensino médio, assim, eu tenho me deparado com uma série de questões, assim, de professores com condutas inadequadas, opressivas, vivências familiares e também coisas para analisar a sociedade, né? E quando eu estava no ensino médio, eu tive contato com coletivos, né, feministas, inclusive mulheres da psicologia, e que foi muito importante, assim, para eu entender algumas questões sobre opressão, que eu não devia ficar calada e que sim, era possível fazer alguma coisa. E eu acho que o movimento social é isso, assim, ele rompe com o silenciamento histórico, ele é um lugar de validação de uma narrativa e um lugar para fortalecimento para possíveis ações. Então, eu acho que eu resolvi construir porque eu percebi que, peraí, eu não preciso ficar esperando sentada que venham medidas do Estado, das políticas institucionais que vão melhorar a minha vida, sabe? Eu posso fazer alguma coisa, eu posso ser ativa. Então, nesse sentido, eu vi no Rosas um lugar para isso, assim. Então, peraí, se existem essas lacunas, então vamos tentar fazer nós por nós, assim, pelas nossas mãos, vamos começar a construir uma luta mais combativa. E eu acho que é isso, eu acho que o Rosas é muito amplo, a gente não segue uma linha específica de feminismo, existem mulheres das mais diferentes vertentes, né? E acho que dentro do que eu acredito, o Rosas tem esse espaço ali, né, que seria o feminismo interseccional, porque acho que não tem como dissociar classe, raça e gênero. E acho que por o Rosas não ter uma linha definida, todas as linhas conseguem se colocar lá, assim. E eu acho que se tem outras pessoas que também veem essa necessidade de organização e de discutir alguns temas, se sentirem à vontade, com vontade de participar do Rosas, a gente faz reuniões semanalmente, toda quarta-feira, às 5 horas, no prédio histórico, no Centro Acadêmico de Psicologia. E vocês podem procurar as nossas redes sociais, que seria o Facebook, só digitar lá Coletivo Rosas. Lá a gente divulga todas as nossas reuniões semanais.